converso agora com o secretário de Cultura, Hélio Consolaro. O nosso assunto é a crise que se instalou no setor cultural da cidade na semana passada, que inclusive culminou com o pedido de exoneração dele ao prefeito Seducério. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agora tudo bem. Sim, acho que sim. Hélio, por que você decidiu, por que você optou por pedir demissão antes de conversar com o prefeito? Porque eu entendi que se eu fiquei sabendo da notícia pela imprensa eu mandei a resposta. Ou seja, não houve discussão, foi só uma divergência do ponto de houve uma discussão interna, né? E o ano passado o orçamento foi bem discutido e esse ano nada discutido entre nós. Só para explicar aos ouvintes da Rádio Cultura, na verdade todo o impasse começou quando o Hélio Consolaro ficou sabendo que o orçamento da Secretaria de Cultura seria inferior ao deste ano, inclusive ao ano de 2009, e ele ficou sabendo disso pela imprensa. Ele não foi comunicado e ele não participou da elaboração do orçamento da montagem, Secretaria de Cultura. Como que você, por exemplo, você está numa empresa, você administra aquela empresa e alguém vai fazer orçamento para você, né? Já é mais ou menos por aí. E o que o fez voltar atrás? Como eu fui conversar com o prefeito, né? Ele que abriu o diálogo, né? E eu fui conversar com ele e ele fez a proposta de passar para 4 milhões, né? Orçamento da cultura. Quase que dobrou, né? De 2 milhões e 59 mil. Né? Nós tínhamos 3,5, passar para 4. Não é como diz assim, não é o ideal, mas eu sou acostumado a fazer o fogo com a lenha que eu tenho, então dá para tocar. Agora, com 2 milhões não é impossível, eu tinha que desativar projetos, uma série de coisas. E este ano de 2010 vocês tiveram 3 milhões e meio de reais de orçamento. Isso. E para o ano que vem são 4 milhões, 500 mil a mais. O que vai dar para fazer com esses 500 mil a mais? Olha, nós temos, por exemplo, a concluir a reforma do Castro Alves. Que já virou novela, né? Virou novela, né? Adiantamos já bastante. Espero ainda este ano adiantar mais um pouco. E, além disso, nós temos projetos culturais, né? Os artistas da cidade, projetos culturais. Vamos apresentar os projetos culturais para a gente analisar, o conselho analisar e tal. Nós vamos fazer também, esse ano, por emenda parlamentar, uma reforma do prédio da biblioteca, do teatro lá, né? E eu estou indo para Brasília, dia 19 agora, levar o projeto da restauração do Centro Cultural Ferroviário, né? Para o Ministério da Cultura. Que permanece fechado há mais de um ano por problemas de estrutura, né? Aí realmente haverá um centro cultural na cidade. Tá, agora, Hélio, você falou sobre uma emenda parlamentar para viabilizar alguns projetos da Secretaria. Isso preocupa alguns vereadores, como a presidente da Câmara, Edna Flor, que fala que remanejar recursos de outras pastas para a cultura pode ser complicado. Como é que você vê isso? Você acha que isso realmente vai ser viável? Existe um caminho, né, que eu vou conversar com o prefeito a respeito de mandar um ofício indicando o caminho. E aí o líder da bancada, como foi feito na reforma administrativa, né, faz uma proposta de emenda baseada no ofício do prefeito. E como é que foi a conversa com o prefeito na última sexta-feira? Ele deu garantias reais de que o orçamento da cultura será de 4 milhões? Sim, garantias assim, eu acredito na palavra dele. Você chegou a levar um puxão de orelha, Hélio? Não, divergência nós temos, como também eu acho que nós conversamos, né? E eu coloquei as questões, porque o problema não é muito ele, não é o prefeito. Porque o ano passado ele era prefeito e foi discutido. E hoje, por que não houve discussão esse ano? Por que o Conselho de Políticas Culturais não participou da elaboração do orçamento, já que na lei que o criou... É uma pergunta que eu faço também. Por exemplo, o secretário da Fazenda, que é a pessoa que monta o orçamento, né? Então, houve a mudança do secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda do ano passado era um, agora é outro. Então, ele parece que não absorveu a filosofia administrativa. Então, ele fez um negócio lá, como dizer assim, montou do jeito dele. Acho que o que sobrou do orçamento,
essa sobra que vai para a cultura. Mas é uma visão um pouco tacanha do que seja cultura, né? Aliás, é uma reclamação em todos os lugares. Eu participo de encontros de secretários. O secretário de Finanças geralmente é o que mais atrapalha a cultura, né? Em todos os municípios. Ô Hélio, você acha que a criação de novas secretarias, a gente não tinha também a Secretaria de Turismo, a gente não tinha a Secretaria de Meio Ambiente, a gente não tinha a Secretaria de Agroindústria, são novas pastas que foram criadas. Isso também não fez com que a divisão de recursos, né? Não, pode até ser, mas o que eu coloco é o seguinte, que não houve discussão interna. Isso podia ser eu ter quebrado o pau internamente lá, tá? Quer dizer, os secretários, a reunião dos secretários não são harmônicas, nós trocamos as nossas divergências lá, tá? A gente discute lá e morre lá, tá? Então, chega a algum acordo, a um consenso e tal. Na questão do orçamento não houve, né? Então, essa não participação, né? E eu, assim, se a equipe da Secretaria da Cultura, o secretário não ficou sabendo, imagine o conselho, né? Que é deliberativo. Então, houve um erro. Nós tínhamos feito uma reunião anteriormente com o conselho e tal. Mas nada que se não possa corrigir, né? Agora, Hélio, assim, inclusive alguns colegas seus, secretários, criticaram a sua postura, né? De ter pedido a exoneração por carta, de não ter conversado antes com o prefeito e depois ter voltado atrás. Como é que você recebe essas críticas? Normal, cada um tem eu sou de um jeito, eles são de outro. E eu primo pela minha independência, pela minha dignidade. Quando a gente não tem dinheiro, não tem que zelar pelo nome, tá? Então eu tenho um nome na cidade, não sei se é bom ou não, mas eu tenho um nome na cidade. E que lição você tira disso? Olha, existe o seguinte, duas correntes. Uma que queria ver o circo pegar fogo, que às vezes é contra a cidade, em vez de ser contra o prefeito, o partido do prefeito, é contra a cidade. Quer dizer, quer ver o atraso da cidade. Quer dizer, picha a cidade em vez de... né? Esse pessoal acha que eu fiz um mau negócio. Há o pessoal que é mais comprometido com a cidade, que é mais comprometido com a cultura, que são os artistas, o pessoal lá, né? A nossa tribo, eu digo sempre, a nossa tribo cultural, acha que eu fiz um bom negócio, assim, em termos de denunciar e depois cedeu aquilo. Será que se eu não tivesse feito isso, eu ia ter os 4 milhões? Correto. Agora, certo. Só para terminar, os 4 milhões ainda estão um pouco distantes Sim. dos 2% do orçamento, Sim. que era o pleito do Conselho, da própria Secretaria. O Conselho vai seguir a bandeira dele de 2%. Claro, né? o que corresponderia a 6 milhões e 400 mil reais, levando em conta o orçamento de 324 milhões de reais para o ano que vem. Você acha que em 2012 pode-se chegar aos 2%? Vocês vão continuar insistindo nisso? Sim, ué. Quando você põe uma bandeira... Que foi uma promessa, inclusive, do prefeito, né? Você põe uma bandeira, promessa você de carrega campanha. a bandeira até o final. Você não vai desistir, jogar a bandeira fora, não, né? Você não chega, tá 1,5, tá 1,7, tá 1,8, uma bandeira é 2. Tá? Correto. Eu pergunto, Hélio, porque foi uma promessa de campanha do prefeito. Um é uma luta nacional também. Essa questão da cultura, esse menosprezo, vamos dizer assim, né? Porque a cultura não precisa ter um orçamento excelente, porque ela trabalha muito com a intersetorialidade. Quer dizer, ela vai penetrando com as outras secretarias e fazendo o trabalho, né? Mas ela precisa ter um básico, que é os 2%. Né? Então, trabalhar com... Porque a cultura, gente, desses 2 milhões, tinha que tirar folha de pagamento, tinha que pagar a luz, pagar a água, pagar tudo. E a prefeitura não sai de um outro orçamento, o pagamento dos funcionários, a gasolina, as diárias, as coisas todas. Ou seja, ela tem que ser autossuficiente. Então, daquele orçamentinho, ela tem que tirar tudo. Tá? Tem que tirar tudo que se gasta lá. É o BIC, lá, o Vale Refeição, tudo que sai de lá. Dos funcionários nós temos lá 50 funcionários, então tudo que se gasta com 50 funcionários, você tinha uma licença prêmio, tudo que se paga para o funcionário da cultura sai do orçamento da cultura. E depois a sobra é que vai para o investimento. Então com 2 milhões não havia sobra, nós tínhamos que desistir. Nós temos o balé,
que gasta 400 mil por mês. Nós temos a orquestra, que gasta 150 mil por mês. Nós temos a fanfarra, que gasta 50 mil por mês. E assim vai. Né? Então, depois nós temos a culturácia, nós temos a virada cultural, que gasta mais de 100 mil. Né? Porque tudo equipamento que o Estado manda os artistas. Paga os artistas e tal. Nós temos que montar o palanque, montar o camarim. Toda a estrutura vocês aqui garantem. Então, o gasto era grande, que com 2 milhões não dá para tocar o que já existe. Eu ia ter que encolher a secretaria. Tá? Desiste. Então, a gente encolher, fica lá, falando não. Por exemplo, os artistas participam dos festivais fora, precisa de condução, precisa é mais gastos, e assim por diante. Nós precisamos montar uma escola legal de fomentação do teatro para festar, nós vamos realizar. Né? Aí nós fizemos já uma escolinha esse ano, né? Nós precisamos ampliar essa escola. Ou seja, há muitos projetos que precisam de recursos. Há muita coisa para fazer. Havendo recurso. Tá? Pelo menos com os 4 milhões, isso tudo está garantido. Não está garantido não, tá? Tem um avanço. O que existe está garantido, isso pode dar um passinho a mais. Um passinho a mais. Tá certo então, Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta, nós ficamos felizes com a solução desse impasse e esperamos que a cultura, né, que as autoridades voltem-se, né, para a importância da cultura, que é uma maneira de transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Obrigado.